Graça e paz, amados. Nesse vídeo sobre o casamento, gostaria que vocês pudessem me acompanhar, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para novas mensagens relacionadas. Acredite, se você é um necessitado de ouvir alguma palavra de consolo, muito será revelado aqui, que poderá lhe trazer fé, esperança e amor no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se não lhe trouxer esses 3 pilares, reveja qual o seu propósito aqui, ok? Que Deus te abençoe com o discernimento da divina misericórdia do nosso Pai, nosso Deus eterno, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus dos vivos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome acima de todos os nomes, nome que o Senhor exaltou ao patamar mais elevado, o nome do seu Filho, Jesus, o Cristo, que apresento essa mensagem e todos os ouvintes dela. Peço-te que venha ajudar esse ouvinte a alcançar toda a graça do Senhor contida nessa mensagem e que o significado da sua misericórdia se estenda sobre ele, não somente em conhecimento adquirido, mas sim como obra de fé para a cura do coração e para os demais ao redor desse ouvinte. Pai, que essa mensagem seja uma semente do seu reino para um coração fértil. Amém. Vamos lá? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Uma só carne é aquele momento onde um homem com uma mulher se unem em relações íntimas. Ok. Mas isso acaba por aí? Não. Isso pode acontecer sem o consentimento de Deus, sim, quando ambos decidem por si só se unirem. Mas isso acaba sendo como a união espiritual de ambos? Aconteceu um segundo casamento, segundo Deus? Como entender melhor isso no temor de Deus? Isso é o que irei buscar em Deus para lhes explicar nessa mensagem. Primeiramente, vamos nos atentar às Escrituras. Gênesis capítulo 2, versículo 21 ao 25, vai dizer: Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ok. Aqui quero poder compartilhar com os irmãos um artigo muito interessante que encontrei no site God Questions e que se encaixa muito bem com o que estive buscando para vocês. Desse artigo, eu usarei 6 parágrafos, ok? E começa bem assim. O primeiro parágrafo. O termo uma carne significa que, assim como o nosso corpo é inteiro
e não pode ser dividido em pedaços e ainda ser um inteiro, assim também Deus estabeleceu o relacionamento matrimonial. Não há mais duas entidades, dois indivíduos, mas agora há apenas uma entidade, um casal. Essa nova união tem várias características. Segundo parágrafo. Quanto à duração dessa união, Jesus diz que Deus criou o casamento para que o casal permanecesse juntos até que a morte os separassem. Mateus 19, versículo 6. Quando o divórcio acontece contrário ao plano de Deus, você não tem dois inteiros, mas sim duas metades que foram separadas bruscamente uma da outra. Quanto a ligações emocionais, a nova unidade é mais importante do que todos os relacionamentos prévios e futuros. Gênesis capítulo 2, verso 24. E atenção aqui a um detalhe muito importante. Algumas pessoas, mesmo depois de casados, dão mais atenção ao seu relacionamento com seus pais do que ao seu cônjuge. Essa é uma receita para desastre em um casamento, e é uma distorção da intenção original de Deus, de deixar e unir. Um problema semelhante pode desenvolver quando o marido ou a esposa começam a se aproximar de um filho ou filha com a intenção de que ele ou ela cuide de suas necessidades emocionais, ao invés de depender do seu cônjuge. Terceiro parágrafo. Emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente e financeiramente, e de toda outra forma, o casal deve se tornar um. Assim como uma parte do corpo cuida das outras partes. O estômago digere comida para o corpo. O cérebro dirige o corpo para o bem do corpo inteiro. As mãos trabalham a favor do corpo e etc. Assim também, cada parceiro do casamento deve mostrar carinho e cuidado um pelo outro. Cada um não deve ver dinheiro ganho como meu dinheiro, mas sim como nosso dinheiro. Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23, e Provérbios capítulo 31, do versículo 10 ao 31, demonstram esse princípio de unidade colocado em prática para o marido e sua esposa, respectivamente. Quarto parágrafo. Fisicamente, eles se tornam uma só carne, fisicamente. E o resultado de ser uma só carne pode ser encontrado nos filhos que essa união produz. Esses filhos agora contêm informação genética como resultado dessa união. E até mesmo no aspecto sexual desse relacionamento, eles não devem considerar seus corpos como pertencentes a si mesmo, mas ao seu cônjuge. 1 Coríntios 7, do 3 ao 5. Eles também não devem se focalizar em seu próprio prazer, mas em dar prazer ao seu cônjuge. Quinto parágrafo. Essa união e a busca do que é melhor para o outro não é uma coisa automática, principalmente depois da queda da humanidade em pecado. O homem, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, é ordenado a unir-se à sua esposa. Essa palavra representa duas ideias. Uma é a de ser colado em sua esposa. Um retrato de quão estreito o relacionamento matrimonial deve ser. O outro aspecto é o de perseguir, conquistar sua esposa persistentemente. Essa ideia de perseguir
deve ir além do namoro que leva ao casamento e deve continuar por todo o casamento. A tendência da carne é a de fazer o que me faz sentir bem, ao invés de considerar o que vai beneficiar seu cônjuge. Esse tipo de egoísmo é um problema comum que surge no casamento quando a lua de mel acaba. Sexto e último parágrafo. Por mais legal que seja viver juntos, cuidando das necessidades um do outro, Deus tem um propósito mais importante para o casamento. Assim como eles estavam servindo a Cristo com suas vidas antes do casamento, agora devem servir a Cristo juntos, como uma unidade, e criar seus filhos para servir a Deus. Priscila e Áquila, em Atos capítulo 18, são um bom exemplo disso. À medida que um casal almeja a servir ao Senhor juntos, o gozo que o Espírito dá vai encher o seu casamento. No jardim do Éden, 3 pessoas estavam presentes: Adão, Eva e Deus. E gozo fazia parte desse relacionamento. Portanto, quando Deus está no centro do casamento nos dias de hoje, também vai haver gozo. Sem Deus, uma união duradoura não é possível. Amém. Sem Deus, uma união duradoura não é possível. Ultimamente, eu venho recebendo algumas pessoas que estão prontas para contrariar os assuntos transmitidos nessas nossas mensagens. Elas vêm e pouco nos acompanham e já montam um preconceito sobre o tema do segundo casamento e se comportam com um pouco de rispidez. Mas o que eu posso fazer se não compreender que muitas vezes esses corações que me acusam podem estar gravemente feridos por alguma circunstância? Jesus muitas vezes vem e me diz para responder com mansidão, pois esses podem estar sofrendo. E é assim que qualquer um deve tratar os seus irmãos, que ainda não conhecem assuntos como esse. Afinal, se vivemos em espírito, devemos andar em espírito. Bem, vamos manter o assunto aqui. Vamos analisar o termo uma só carne diante de um divórcio. Pense comigo neste momento, nessa terrível fase, quando uma mente natural compreende que o casamento é uma só carne. A mente natural só vai aceitar as coisas que são visíveis. Se alguém chegar superficialmente até esse coração ferido e dizer: siga em frente, você pode encontrar outra pessoa, seja feliz, essa pessoa imediatamente não vai querer aceitar isso. E se ele conhece um pouco da Bíblia, aí sim é que ele vai começar a tremer e a querer saber o que a Bíblia tem a dizer para ele. Ouviu bem? A Bíblia, e sem muito orar, sem muito buscar a face de Deus. Ele só vai querer pensar que se casou e que, diante da situação que ele pode estar sofrendo, irá pensar fortemente de que poderá não ter mais liberdade para se relacionar com outra pessoa, em hipótese alguma. Ele vai pensar de modo natural, de pouca intimidade com Deus, de que o que Deus uniu, ninguém mais pode separar. Ele poderá pensar, então, ter a posse humana daquela outra pessoa, a possessão carnal daquele ex-cônjuge. Afinal, eles são uma só carne. Deus uniu, ninguém separa. Deus só faz assim, porque está escrito na Bíblia, não é mesmo? E se vier alguém falando diferente, logo é tratado como sendo um ensinamento enganoso. O problema
amados, é essa hipótese. Mas atenção, preste muita atenção nessa situação. Há casos e casos em um relacionamento. Você pode ficar até aqui nessa mensagem e já sair me julgando e correr o risco de ficar aprisionado em religiosidade. Ou seguir em frente em conhecer um pouco da verdade que muitos ignoram. Aquela verdade que liberta, mas que poucos aceitam. Sim, você pode ver milhares de pessoas indo a igrejas, mas você pode contar nos dedos quem você realmente considera cristão e pode, em força de expressão, colocar a mão no fogo por esses poucos que você conhece. Assim é também com relacionamentos. Quantos realmente sabem o que significa uma só carne? E quantos ainda não conhecem muito bem esse mistério? Vamos prosseguir. Uma só carne é pacto espiritual? Por que esse é o título do vídeo? Nós podemos compreender que, voltando ao Gênesis, Deus Pai também tem a ordem espiritual das coisas, a ordem espiritual para a sua criação. Afinal, Ele é espírito. Não podemos separar as questões espirituais das naturais, sendo que as coisas visíveis foram criadas das invisíveis. Como entender as coisas espirituais se não compreendemos as carnais? Como compreender as coisas carnais de modo divino se não aceitamos os esclarecimentos divinos do Espírito que criou todas as coisas? E aqui voltamos ao pacto espiritual descrito no artigo do God Questions, que diz: o casal deve se tornar um em todas as situações, não somente na carne. Agora, pense no espírito da verdade aqui comigo. Isso não seria a vontade de Deus para todos? Mas, se pensarmos carnalmente, bem, vamos derrubar esse pensamento? Me acompanhe, veja como fica confuso se ao nos tornarmos uma só carne fosse literal. Isso não iria contradizer as leis da ciência e da física? Dois corpos ocupando o mesmo espaço? Um homem e uma mulher em um só espaço? Isso seria forçar a realidade, não é mesmo? Afinal, uma só carne é um só elemento. Mas você pode compreender que o que Deus quis ensinar foi orientação. O que Deus quis ensinar foi união, ao dizer: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o que Jesus confirma em Mateus 19, verso 6. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. E é aqui que venho com o ensinamento da questão do divórcio. É aqui que venho com o contexto de um segundo casamento. É por isso que o título desse canal, título esse que é acima do título do vídeo, vem a ensinar a misericórdia. Como você pode compreender que toda essa verdade acima também pode alcançar uma situação de redenção em segundo matrimônio. Segundo matrimônio pode ser, em alguns casos, não em todos, um pecado, mas em outros casos pode ser uma misericórdia. Como compreender ambos os casos e julgarmos com sabedoria para não sermos julgados contra Deus na mesma medida? Mateus capítulo 7, versículo 2: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que medirdes, vós sereis medidos. É quando você compreende no Espírito
que ninguém se casa para se divorciar. Quando infelizmente ocorre um divórcio e aquele pacto espiritual é rompido pela vontade carnal de um dos cônjuges, sim, porque em um divórcio é um dos lados que decide e o outro lado passa pelo sofrimento, mesmo que esse sofredor assine um acordo consensual, mesmo que esse concorde com o divórcio, mas dentro dele ainda exista uma discordância. E as almas que esperam em Deus tomam um novo passo em Deus. Enfatizo aqui que tem que ser realmente em Deus. Aquela orientação do Pai retoma o lugar no coração do temente. Aquele pacto espiritual é novamente derramado pelo sangue de Jesus para que haja nova chance. Eis aqui a verdade original da misericórdia do Pai para todos os homens. Não é para se tornar habitual entre os homens e mulheres o divórcio. Não é para se tornar comum essa prática, que não seja comum que ocorra mais do que uma vez tal prática que Deus odeia. É ruim, é chato, é constrangedor. Infelizmente acontece mais do que uma vez. Mesmo assim, há casos e casos. Esse pacto espiritual é para que seja levado junto com Deus. Quando o casal já não é mais um casal debaixo do mesmo teto. Quando o individualismo impera. Está na hora de reverter isso e voltar às Sagradas Escrituras. E como isso acontece? A começar pela auto-humilhação, arrependimento, seguido do pedido de perdão ao cônjuge e conversão, ou seja, uma metanoia, uma mudança de atitudes. Quando ambos trabalham em favor do casamento, então o pacto espiritual do casamento é restaurado. Mas, se ocorre um divórcio, o pacto espiritual é primeiramente rompido com Deus. E o pacto vai ditando as ações, mas não perca as esperanças. Deus é Deus, acima das nossas próprias esperanças. Deus é Deus, para transformar um coração aquebrantado em coração pleno. Deus é Deus, para consertar a nossa alma abatida. Deus é Deus e Pai e Criador de nossas almas. Ninguém melhor que Ele para saber onde a alma quebrou e assim consertá-la. E então, uma só carne, enfim, uma só carne diante de Deus. O Pai quer nos dizer: vá e seja um com o seu cônjuge. Ocorreu um divórcio? Busque a vontade do Pai. Arrependa-se. Espera nele e veja o que Deus Pai pode fazer. Ele é o seu fôlego de vida. Ele é o seu pão da vida. Ele é a água da vida. Ele é o seu bom pastor. Então, nada vai te faltar. E uma só carne você voltará a ser com aquele cônjuge que o Pai tem no coração dele para você. Vamos orar? Amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor é dono desse canal. O Senhor é dono dessas palavras. O Senhor é o poder nessas palavras a todo aquele oprimido que necessita de libertação e compreensão. Senhor, eu rogo por esses que vêm até aqui, nesses vídeos, para encontrarem a esperança que vem do seu coração. Renova o entendimento desse ouvinte, para que ele possa discernir com plena misericórdia do seu coração. Com a mente de Cristo, amado Deus, eu lhe peço no nome acima de todos os nomes, o nome do seu Filho Jesus, o Cristo,
Amém. Que Deus te abençoe com discernimento da sua misericórdia. Amém.